Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou começar aqui agora a gravar a nossa segunda aulinha sobre instalações elétricas, beleza? Como eu sempre digo, produtos, marcas e empresas são citados nessa apresentação apenas como exemplos e fontes de informação, não são indicação, referência ou preferência do autor. Os sites indicados foram acessados de julho a outubro de 2023, caso não informado. Tudo que eu falar eu vou estar seguindo aqui a NBR 5410, instalações elétricas de baixa tensão, beleza? Bom, gente, começando aqui agora, eu vou falar de algumas emendas, alguns tipos de emenda aqui, tá? Nos cabos. Em primeiro lugar, eu vou falar de uma emenda de prolongamento aqui nos cabos. Vocês podem ver aqui o nosso amigo, ele está fazendo essa emenda aqui, tá? Em primeiro lugar, ele fez a decapagem do fio, agora ele está fazendo essa conexão, essa emenda que você está vendo, beleza? E assim ele fez uma emenda de prolongamento, tá? Ele deu continuidade àquele cabo. Agora aqui ele já está fazendo uma decapagem intermediária, tá? Ele já está tirando a capa dessa parte intermediária desse cabo aqui. Você vê que agora ele está com o canivete, tirando aqui, ele tira esse resto, deixa esse trecho aí visível, né? Ele faz essa decapagem. Aqui ele subdivide o fio que vai dar continuidade em duas partes, ele separa o fio de derivação também em duas partes, encaixa dessa maneira e aqui ele faz essa torção aqui para um lado e para o outro, beleza? Ou seja, aqui ele vai vir com a corrente nesse sentido, ela vai passar aqui no sentido principal, né? Aqui vai ser a questão para distribuição da instalação ao longo da casa e aqui a gente vai ter, né, a derivação. Aqui eu mostro para vocês também, né? Outro vídeo aí, quem quiser pode dar uma olhada em todos esses vídeos que eu estou mostrando aqui e tal. Aqui a gente tem outros tipos de conexão de cabos, né? Sistema de derivação, que eu já tinha falado, sistema rabo de rato, sistema de prolongamento, que eu já tinha falado, tal. E agora aqui eu vou até começar a falar com vocês da questão da solda com estanho. Você pode ver já aqui no vídeo, né, que a gente tem o derretimento da solda, né, e à medida que o calor vai sendo aplicado, essa solda vai fazendo o recobrimento e isso melhora a minha condição de emenda aqui de prolongamento com solda de estanho, beleza? E aqui a gente tem a aplicação de luva de compressão. Você vê que o cara faz a decapagem do fio, depois ele pega as duas pontas, coloca essa torção, ele pega a luva, encaixa ela aqui atrás do alicate, como você está vendo, o alicate de eletricista tem essa opção. Aí ele vai, coloca um esforço, igual você pode ver aqui, e ele fez essa conexão com uma luva de compressão, beleza? Bom, começando aqui agora esse outro, você vê que a gente já tem também esse conector, ele faz a inserção do fio, igual você pode ver inclusive no detalhe aí na lateral, e quando ele fecha aqui o conector, esse fio ele é preso. Isso dá uma excelente capacidade de condução de corrente e uma excelente resistência física nessa conexão aí também. Depois nós temos também essa questão dos terminais, igual você está vendo aqui. Nós temos vários tipos de terminais, terminais tubulares, que é esse que a gente está vendo. Você vê aí agora vários tipos de alicate de clipagem para fiação com bitolas diferentes e tal. E aqui você vai ver a conexão de um terminal com o alicate universal e com o alicate de clipagem. Em primeiro lugar, você já está vendo aqui os nossos amigos fazendo o posicionamento do terminal na ponta do fio, obviamente depois de fazer a decapagem do fio, né? Aí você vê o posicionamento aqui do terminal. Aqui você já vê eles fazendo a clipagem com o alicate de clipagem ou com o alicate universal, né? E aqui você vê já o sistema já prontinho aqui, colocados os terminais, beleza? Quem quiser pode dar uma olhada nesse vídeo aí que nosso amigo explica alguma coisa sobre os alicates de clipagem também.
Agora aqui eu vou ficar um pouco nessa figura, queria que vocês dessem uma olhada aqui, ó. Nós temos esses terminais na ponta desses 3 fios que estão chegando de 2,5 milímetros quadrados, esse e esse. E nós temos terminais aqui nesses fios de 1,5 milímetro quadrado, aqui, aqui, aqui e aqui. Tá? Aqui a gente tem um módulo de tomada, fase, neutro e terra. Aqui a gente tem 2 módulos de interruptores, seccionadores. Aqui a gente tem a fase retorno e nesse outro aqui tem fase retorno. Com esse terminal tubular, tá? Isso aqui ajuda bastante e melhora muito a condição das conexões. Esse fio preto chegando é a fase do circuito de iluminação, 1,5 milímetro quadrado. Ele fez a derivação usando esse conector. E desse cabo que chegou aqui, você vê que nós temos uma derivação para esse e para esse, que são o quê? As 2 fases chegando nos 2 seccionadores. Saindo dos 2 seccionadores, eu tenho 2 fios brancos, esse e esse, que são 2 retornos para 2 lâmpadas diferentes. Então tem um seccionador que comanda uma lâmpada, né, através desse retorno aqui, e o outro seccionador que comanda outra lâmpada através desse outro retorno aqui. E você vê que chegaram aqui também 3 fios, né, a fase laranjado, esse terra verde aqui, e o neutro em azul. Eles estão nesse módulo de tomada aqui, beleza? Então, dentro dessa parte de isolação aqui, ó, você pode ver que nós temos a fita isolante, né? Você viu a fita isolante, nós já temos uma conexão, a conexão já foi feita. Agora a gente está fazendo o que aqui? Nosso amigo está passando a fita isolante. Ele começou ainda na isolação, na parte verde do cabo. Ele está passando essa fita isolante até que chegue além da conexão, agora ele já está voltando, tá? Recomenda-se que se passe fita isolante até 3 vezes aí, tá? Para conseguir uma ótima isolação. Aqui a gente também tem a fita isolante líquida, que ela vem dessa forma aí mesmo, líquida, tem esse pincel dela aqui, que você faz a aplicação da fita isolante líquida na conexão. Assim como está sendo feito aqui, tipo uma pintura mesmo. Essa é a fita isolante líquida. Tá? Também é um sistema de isolação. Você vê aí como é que ficou o cabo. Aqui a gente já vê a fita isolante de autofusão, ela não tem cola, tanto que tem esse papel aqui entre ela para quê? Para que não haja a fusão entre a fita e a próxima que vier no rolo. Tem que tirar esse papel branco, ela tem que ser passada de uma maneira mais esticada, igual ele está fazendo aí, estica ela ali por volta de 30%, 40%, e depois passa uma fita isolante. É um excelente método de isolação, fita isolante de autofusão. Aqui a gente tem o tubo termo-retrátil, ele é usado normalmente em sistemas industriais, também pode ter os termos aí, tubo termocontrátil, turbo termo-retrátil e os espaguetes, termocontrátil e termo-retrátil. Esses são os tubos. Você vê aqui, ó, como que o nosso amigo já tinha posicionado o tubo termo-retrátil, né, ao lado aqui da nossa conexão. Aí ele vem, coloca o tubo termo-retrátil sobrepondo a conexão e ele vem com um soprador de calor, né? O soprador de calor faz com que isso se contraia e aí você vai ter essa excelente maneira aqui de isolamento, tá? Falando agora um pouco das conexões, nós vamos ter aqui, por exemplo, essa chamada conexão automática, né? Ele faz a decapagem do fio, inclusive o conectorzinho, normalmente ele já tem até ali um gabarito para saber o tanto que você vai ter que decapar, coloca os fios e fazer esse movimento. Pronto, os fios estão presos. Aqui é um conector de porcelana, muito usado para chuveiro, fio de 6 milímetros e tal. Você vê que ele liberou um parafuso, agora está prendendo de um lado, aí ele vem aqui agora está prendendo do outro. Beleza? Esse é o conector de porcelana. Agora você está vendo um conector múltiplo, é um conector plástico também com parafuso, no caso ele até usou para fazer a conexão de um motor, ele coloca o cabo de um lado, cabo do outro, aperta o parafuso e aperta o outro parafuso, é uma conexão. E nós temos também aqui, ó, os conectores de torção, tá? É muito usado por aí, você vê que ele faz a decapagem dos fios, e esse conector de torção, você torce ele com os 2 fios ali, depois de posicionados, depois de você ter feito o fechamento, você coloca e eles ficam muito bem conectados, tá? Tanto em termos ali de isolamento,
quanto em termos de conexão mesmo, resistência, mecânica, solicitações e tal, beleza? Então, além disso, agora nós vamos ver alguns outros detalhes aqui. Você vai reparar comigo que nós vamos começar a trabalhar aqui agora com o fechamento, beleza? Então você pode ver, ó, que depois de colocada essa caixinha aqui, normalmente ela é embutida na parede, você vê que aqui a gente já tem embutido uma caixinha dessa daqui, beleza? A gente já tem eletrodutos que estão chegando e desses eletrodutos eu já tenho essa fiação que está chegando aqui. O que a gente vai fazer? Né? Em primeiro lugar, a gente tem os chamados suportes. Esses suportes aqui, eles são parafusados exatamente nesse orifício da caixinha. Você vê o orifício aqui, tanto na caixinha que eu tenho de amostra aqui, essa amarela, aqui tem um furo, aqui tem outro, e você vê que aqui a gente tem esse outro orifício. Então nós vamos prender aqui esse suporte. Por quê? Porque esse suporte vai receber os chamados módulos. Aqui você vê o nosso amigo que tem nas mãos aí, quem quiser pode assistir esse vídeo aqui. Você pode reparar que a gente tem dois módulos de tomada. Um módulo de 10 amperes, outro módulo de 20 amperes. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco disso aí também. Interessante você ver agora que são dois módulos de tomada. Ele vai fazer essa instalação de dois módulos de tomada, depois ele vai vir com o suporte, eu vou mostrar o vídeo daqui a pouquinho. Ele vai prender os módulos no suporte e depois vai vir com o quê? Com a placa. Então você pode ver aqui, a gente tem um suporte, depois módulos, depois placa. Você vê que a gente tem um suporte, esse suporte ele recebe até 3 módulos colocados na horizontal. 1, 2 e 3 aqui. Você pode ver tanto nessa figura maior do suporte, que a gente tem o suporte aqui, né, a parte posterior dele, o verso, aqui a gente tem a frente, tá? E esse suporte eu posso encaixar nele 3 módulos. Esses módulos podem ser de tomada ou podem ser de seccionadores, também chamados interruptores, beleza? Então aqui você vê, ó, num suporte desse, se eu colocar um módulo aqui no horizontal, eu vou precisar de uma placa para ela fechar e deixar só aparente a tecla do módulo. Então eu vou ter isso daqui, um suporte, mais um módulo seccionador, mais uma placa, eu vou ter isso daqui. Você vê na sua casa aí, vai ter vários, né? Então, além disso, a gente pode também ter nesse suporte, por exemplo, 2 módulos de seccionador. Aí eu vou colocar uma placa tipo essa daqui, para 2 módulos. Eu posso também ter no meu suporte 2 módulos, um de tomada e um de seccionador, beleza? Além disso, também a gente tem as questões aí de sensor de presença, porta USB e outros detalhes aí, beleza? E para a gente fechar aqui, eu acho interessante vocês verem também, que a gente tem uma maneira específica, né, normatizada, de fazer a ligação. Por exemplo, vendo aqui de frente, numa tomada, a gente sempre tem isso daqui, ó, vendo de frente, tá, de fora, tá, ter o neutro à minha esquerda, o terra aqui no meio e a fase à minha direita, beleza? Então você pensa o seguinte, o ideal é a carinha triste, né? É a carinha triste com a fase à direita. Decora isso aí, é assim que a gente vai trocar essa ideia aí. E aqui no meio a gente tem o terra. Ah, professor, mas aqui a gente está vendo que a fase ficou à esquerda e o neutro ficou à direita, porque eu estou vendo por trás aqui, tá, do meu módulo de tomada. Gente, dando uma olhada aqui agora, em primeiro lugar, né, para fazer uma manutenção dessa tem que desligar o disjuntor, isso é óbvio. E você vê aqui que a gente tem 3 fios chegando, né? Um fio preto de fase, um fio azul, que é o neutro, um fio verde, que vai ser o nosso sistema de terra, tá? Nosso amigo aqui está em mãos aqui também com 3 pedaços de fios já decapados. Essas aqui vão ser as derivações, aqui que nós vamos fazer o jump. Por quê? Porque a gente vai estar ligando 2 tomadas, uma de 10 amperes e uma de 20, beleza? Então você vai reparar aqui, ó, que a gente tem o seguinte, ele está fazendo a conexão da primeira tomada, os 3 cabos que ele tinha aqui para fazer a derivação, o jump, um azul, um verde e um preto. Aqui você consegue reparar o seguinte, que a gente tem 3 fios vindo aqui dos eletrodutos, tal, chegando até nessa caixinha. A gente tem, vou repetir aqui, o fase, preto, o verde, terra e o azul, que é o neutro, tá? Esses 3 aqui a gente faz um jump de um módulo de tomada até o outro módulo de tomada, beleza? Então aqui você pode reparar que a gente está ligando essas tomadas e você vê muito bem por que a gente considera essa ligação em paralelo. Aqui dá para você perceber direitinho.
Aí depois disso daí, depois de feitas essas conexões, né, ele coloca um aperto legal aqui e tal. Aí ele vai fazer o seguinte, agora ele já está com o nosso suporte que eu já tinha mostrado para você. Ele só coloca o suporte aqui, posiciona, o suporte recebe esse aperto, agora ele vem com um parafuso aqui de um lado, igual eu tinha dito para você, o outro parafuso aqui do outro lado, e ele faz o quê? O aperto do suporte. Você pode reparar aí. Aí depois a gente vem, nosso amigo aqui coloca o quê? Um módulo, ele prende esse módulo no suporte, sem o suporte não teria como fixar esse módulo, e ele faz o quê? A fixação do outro módulo aqui, beleza? Você vê, os dois módulos foram fixados, tá? E, por último, depois ele vai vir aqui, vai colocar uma placa dessa daqui, placa para 2 módulos, e a gente vai ter aparente 2 módulos de tomada. Continuando aqui, ó, agora eu vou mostrar um outro vídeo aqui para vocês também, tá? Só que antes a gente vai ver algumas observações pelas figuras que eu extraí do vídeo. Você pode reparar que aqui eu tenho o suporte. Nesse suporte vão ser colocados 3 módulos. Aqui você vê que eles já estão colocados, eu tenho o suporte com os 3 módulos. E nós vamos fazer as conexões aqui por trás desse módulo, beleza? Eu vou ter um módulo, 2 módulos, 3 módulos. Cada um desses módulos vai estar recebendo uma fiação de fase, neutro e terra. Nosso amigo vai fazer essas conexões da fiação de uma maneira que nós vamos ver aqui. Ele vai juntar um trecho intermediário de um cabo com um trecho intermediário de outro cabo. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter 4 rabichos, igual você está vendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Com esses 4 rabichos, depois que fizer a decapagem, né, desencapar a ponta deles ali, a gente vai ter 4 pontas conectadas. Uma delas vai ser ligada, vai ser conectada exatamente na fiação que está chegando na caixinha. E as outras 3 vão ser o quê? Exatamente as derivações para alimentar as 3 tomadas, beleza? Na nossa casa nós não vamos ter tomada tripla, mas eu acho interessante também, para o entendimento aí de modo geral, vocês darem uma olhada nisso aí, beleza? Você pode ver aqui, ó, agora no videozinho que está rolando aí, nosso amigo fazendo uma conexão de um trecho intermediário do fio verde com um trecho intermediário do fio verde, que é para terra. Aqui com os alicates, ele dá até um aperto aqui um pouco melhor, dá um acabamento legal. Depois ele faz o mesmo processo para o fio azul, que é o neutro, o mesmo processo para o fio preto, que é o de fase, beleza? Agora com a fita isolante faz as isolações do neutro, igual eu já tinha falado de fita isolante aí, você vê ele trabalhando e tal. Depois que ele fez a isolação do neutro, ele faz aí do fio verde, que vai ser usado para fazer as conexões de terra. Depois ele faz a isolação também dos fios pretos, que vão ser usados para fazer a conexão das fases. Faz a decapagem das pontas, igual você está vendo aí ele trabalhando. Aí ele vem e faz essas conexões, olha lá. Ele pega um trecho do fio preto, coloca na fase aqui do módulo do meio. Agora no módulo de cima aqui, um outro trecho, outra ponta do fio preto, ou seja, agora ele está ligando a fase do terceiro módulo. As 3 fases estão conectadas. Ele verifica se o aperto está bom e tal. Normalmente depois eles dão o último aperto ainda para verificação, tá? Aqui você pode ver os 3 cabos chegando para o aterramento e agora os 3 cabos para o neutro, beleza? O preto é fase, verde terra, o azul é neutro. Agora ele dá um jeito aí de colocar dentro da caixa essa fiação, colocando o mínimo de esforço possível na fiação. Sempre é bom deixar algum trecho a mais de fio para alguma manutenção, tal, beleza? Só um detalhe, eu estou usando às vezes o termo fio aqui, mas seria na realidade cabo, tá? Fio é quando a gente tem um único condutor sólido e tal. Na realidade aqui a gente está trabalhando com cabos, o conceito dessa aula aqui é com cabos, tá? A gente não está considerando a utilização de fios. Então você vê aqui que o nosso amigo ele já fez essa colocação. Agora ele está fazendo o quê? Ele está prendendo o suporte na caixa, beleza? Prendendo o suporte na caixa.
E por último, ele chega com o espelho, a tampa, e está colocando aqui, né, da maneira aí para ser o acabamento, beleza? Aqui a gente teve uma certa dificuldade de trabalhar com todos esses fios, né? O eletricista gasta um certo tempo, tem que ter um certo cuidado, fazer a decapagem nas pontas dos fios, a decapagem intermediária, fazer essa conexão intermediária, depois fazer todo o sistema de isolação, fazer 9 conexões, né? 3 fases, 3 terras, 3 neutros, depois colocar essa fiação aí para dentro, tal, gasta um tempo, né? Mesmo que seja bem feito, um tempo se gasta, né? Muitas vezes hoje já estão se trabalhando com o quê? As tomadas monoblocos, elas podem ser duplas ou triplas, tá? Nesse caso aqui você está vendo uma dupla. Qual é a vantagem dessas tomadas monobloco? É que a gente já chega com a fiação decapada, a própria fiação que já está chegando na caixa, né, pelos eletrodutos, a gente já vai ter o quê? Desencapa ali a ponta delas, tal, fazer essas 3 conexões e pronto, já está os 3 alimentados, né? Você ganha muito em tempo e fica uma qualidade muito boa também, beleza? Essas são as tomadas monobloco. Voltando um pouco nessa figura aqui, eu já tinha dito, você vê que a gente tem o suporte, nesse caso aqui é um suporte preto, nós temos os módulos, nesse caso aqui é um módulo de tomada, 2 módulos seccionadores, né? Nós vamos ter a tampa, obviamente, que depois vai ser colocada aí, tá? E aí eu vou falar um pouco assim de como que é a compra, como que é a definição disso daí. Muitas vezes já são vendidos conjuntos, por exemplo, né? Peguei aqui na internet, conjunto de 2 interruptores simples, mais uma tomada de 10 amperes, cor branco. Então seria o conjunto de 2 interruptores simples, mais uma tomada. Aí vem aquela pergunta, é muito interessante, né? Você tem que continuar lendo ali. Nesse conjunto vem o suporte? Nesse conjunto vem a tampa? Tá? Isso daí varia um pouco de caso a caso. Outra questão também. Muitas vezes a gente já tem o suporte junto com a tampa. A gente só acrescenta os módulos por trás. E tem uma tampa cega só no lugar ali do módulo. Esse é um padrão de alguns fabricantes também. Os fabricantes, de modo geral, ele tem vários padrões. Então, na hora de especificar isso daqui, é interessante você saber qual padrão que eu vou estar trabalhando, beleza? Eu estou usando aqui o mais usual, tá? O que a gente encontra mais por aí, que é o que? Os módulos, né? E a gente tem o suporte separado da tampa, tá? E depois a gente vai ter o que? Tampas para 1, tampas para 2 e tampas para 3 módulos. Falando um pouco ainda, nós vamos ter aqui módulos de conexão three-way e módulos de conexão intermediário chamado four-way, beleza? No módulo three-way que a gente vai ter, ele já se chama three por quê? 3, né, em inglês, porque eu tenho a chegada de 3 cabos nele aqui, 1, 2, 3. Esse é um three-way. E quando a gente tiver um interruptor intermediário four-way, eu vou estar chegando com 4 cabos, igual você vê nessa figura. 1, 2, 3, 4. Beleza? Na próxima aula eu vou detalhar mais o porquê desses 2 fios aqui, o porquê desses 2 fios aqui, tá? Como que eu tenho a fase alimentando o primeiro three-way e como que eu tenho esse retorno final aqui alimentando a lâmpada, tá? Esse esquema aqui corresponde a essa montagem aqui do nosso amigo aí do mundo da elétrica. Quem quiser pode ver esse vídeo aí. E essa conexão eu vou falar na próxima aula. Mas eu gostaria que você soubesse que existe módulo three-way, módulo four-way. Beleza? Qual é o objetivo disso? Eu conseguir comandar uma lâmpada por 3 seccionadores. 1, 2, 3. Eventualmente eu posso querer 2 seccionadores, aí é o famoso three-way. Eu não vou trabalhar com four-way. Aí eu vou ter apenas esse e esse daqui, com esses 2 fios passando direto. Aí eu vou ter o chamado three-way, tá? Bom, gente, essa questão agora dos pontos de luz no teto, por exemplo, né, na minha suíte aqui, nós temos 4 metros por 4 metros. Então ela tem 16 metros quadrados. 16 metros quadrados. Ah, professor, incômodo ou dependência com área superior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, acrescido de 60 para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Então, se a gente tem 6 metros quadrados, mais 4 dá 10, mais 4, 14. Não dá outra fração de 4 metros inteiros, né? Não chegaremos a 18, nós estamos em 16. Mas aqui tinha que ser 220, porque seria 100 mais 60 mais 60. Você colocou só 160. Mas nós temos também as
duas arandelas, né, cada uma de 50 watts, que a gente está deixando essa carga aqui, tá? E esse dimensionamento da norma se dá por cômodos, tá? Não é por pontos, beleza? Esse outro quarto aqui a gente está com 160 watts, está sem arandela e tal, mas ele tem uma área menor. Ele é 4 metros por 3 metros, então a gente tem 12 metros quadrados, beleza? Então eu tenho a primeira área ali de 6 metros quadrados, onde a gente deixa 100 watts, e mais 4 metros quadrados, ou seja, 10 metros quadrados, eu vou ter 160 watts. Como não cheguei a 14 nesse quarto aqui, vai ficar em 160 watts mesmo, beleza? E você vê que os banheiros aqui, numa área menor, nós estamos até deixando um sistema de iluminação aqui com uma carga adicional, tá? Temos 100 watts aqui, mais as arandelas. Ah, professor, mas hoje em dia a gente vai colocar umas lâmpadas de LED mais novas, mais modernas, né? Que elas não chegam a 100 watts, né? Ela vai chegar ali, 10, 12 watts, né? No máximo 20 watts. E aí, por que eu estou deixando essa carga toda adicional? É porque essa carga é normatizada, beleza? Estou fazendo o projeto aqui de acordo com a ABNT NBR 5410, beleza? Então você pode ver, ó, aqui eu até mostro o nosso amigo fazendo a instalação de uma luminária no teto, uma luminária com 2 receptáculos, então é uma luminária para 2 lâmpadas, tá? Você vê ele fazendo a instalação aqui. Aqui eu mostro para você também uma luminária pendente, essa daqui a gente vai usar do lado da casa onde não temos laje, onde a luminária vai ficar pendente na própria caixinha, né, no próprio condulete, na caixa externa. Essa daqui vai ser a luminária que a gente vai ter aonde a gente tiver laje, tá? Ou seja, naquela região mais interna da casa, beleza? E aqui, além da luminária pendente, eu também falo aqui sobre a nossa arandela, tá? Esse aqui é um tipo de arandela, por exemplo, seria a arandela que seria usada uma em cada banheiro e 2 na suíte, beleza? Nesse vídeo aqui, o nosso amigo explica sobre os tipos de caixa, você pode dar uma olhada aí depois se você quiser, tal, tem a caixa octogonal, a caixa 2 por 4 polegadas, você pode dar uma olhada aí que ele faz essa relação entre a caixa e a luminária que a gente vai colocar na caixa, beleza? Bom, então aqui está a questão do nosso projeto, né? Nosso projetinho, a gente já tinha trocado uma ideia até aqui. E aqui tem o que a gente vai pedir na nossa lista de materiais, beleza? Por hora agora eu vou falar do fechamento. Então a gente vai ter lá suporte 2 polegadas por 4 polegadas, ou seja, o suporte para aquela caixinha que eu tinha mostrado. É o suporte 2 por 4 para modos de tomada interruptor. Esse suporte aqui, eu vou precisar de 38 deles. Ah, professor, 38? Por que 38? Porque é o seguinte, olha, na aula passada eu contei com você. Essa caixa em PVC rígido, anti-chama, 2 polegadas por 4 polegadas para embutir a alvenaria, nós pedimos 42. 42 caixas. Os únicos lugares aqui que eu vou ter caixa e não vou precisar do suporte é onde eu vou instalar as arandelas. 1, 2, 3, 4. Em todos os outros lugares que eu tiver caixa, eu vou precisar do suporte. Módulo de tomada, né? 2P mais T. Quando a gente fala 2P mais T, é fase neutro e o T é o TER, 2P mais T de 10 amperes. As tomadas que eu vou trabalhar de 10 amperes aqui na nossa casa vão ser as tomadas desse quarto e as tomadas desse quarto aqui. Beleza? Vou estar trabalhando com essas aí de 10 amperes. Na hora que eu fechar o quadro, vocês vão ver mais ou menos como é que a gente faz essa conta aí. Eu vou ter também tomada 2P mais T de 20 amperes. São as que a gente vai ter nas áreas molhadas no banheiro, na cozinha e na área de serviço, que é onde a gente normalmente liga equipamentos que demandam uma corrente um pouco maior. Eu vou pedir também um módulo de tomada de 20 A vermelho. Por que eu vou querer um vermelho? Para indicar essa tomada aqui, que ela vai ser bifásica. Tá? Eu acho interessante, além de um adesivo indicando 220 volts, né? A gente ter essa tomada de 20 amperes vermelha aqui, para todo mundo saber que essa tomada aqui vai ser de 20 amperes e 220 volts. Beleza? É uma tomada bifásica, é uma tomada exclusiva que vai ficar aqui em cima dessa bancada. Ok? Além disso, a gente vai ter módulos de interruptor simples, vão ser 10. A gente vai ter aqui, ó, módulo de interruptor simples. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, porque aqui vão ser 2 módulos nesse banheiro, 7, 8, 9 e 10, beleza? Então vão ser esses 10 aqui. Ok. Módulo de interruptor three-way vão ser 4. Por quê? Eu vou ter um comando de three-way dessa lâmpada e dessa, ou seja, eu vou precisar de um módulo aqui e outro aqui, que são essas bolinhas pretas. E essa lâmpada eu vou precisar de 2 módulos three-way, um aqui e outro aqui. Já aqui vai ser o módulo four-way, tá? Porque quando a gente faz o comando de uma lâmpada por 3 pontos, eu preciso de 2 seccionadores three-way, assim como esses 2 aqui e aqui, mais um seccionador four-way aqui no meio. Por isso que a gente tem esse interruptor intermediário four-way aqui, tá? Módulo tampa com um furo, é esse módulo aqui. Eu vou precisar dela para quê? Exatamente para os 2 chuveiros, que por aí que eu vou sair com a fiação do chuveiro, beleza? Eu vou ter esses 2 aqui. Placa 2 polegadas por 4 polegadas para um módulo, é essa daqui. Placa 2 por 4, espelho para 2 módulos. Para 2 módulos agora, seriam 6. Então eu vou ter essa situação aqui, que eu tenho uma tomada média, e eu vou ter também o módulo seccionador. Então aqui é 1, 2, 3, 4, porque aqui eu vou ter 2 seccionadores. Um simples e um four-way, um simples e um three-way. Então, começando de novo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essas aí a gente vai ter 6, que são placas 2 por 4 polegadas, espelho para 2 módulos. Ok. Luminária de teto para instalação em caixa ortogonal embutida em laje. A gente vai precisar nas áreas internas de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Que são as caixas onde vai fazer essa instalação aqui. Luminária de teto para instalação em condulete. Na área externa, a gente também vai precisar de 5 luminárias, que é essa aqui de pêndulo que eu estou considerando. 1, 2, 3, 4, 5. E arandelas. Eu vou precisar de 4 arandelas. 1, 2, que são as da suíte, mais as do banheiro. 3, 4. Beleza, gente? Ô, gente, era isso mesmo. Queria agradecer a atenção aí. Valeu? Agradeço aí os apoios dos professores Rispo, Marcelo, Anderson. E um grande abraço aí. Era isso aí.